Olá, amigos. Olá, amigos. Boa noite. Meu nome é Ricardo e nós vamos começar mais um estudo aqui pela nossa casa Grupo Espírita Missionários da Luz. Vocês estão me ouvindo bem? Bem, vou continuar. Nosso estudo da noite de hoje é Vós sois a luz do mundo. Já recebi uma curtidinha aqui. Vós sois a luz do mundo. E qual o nosso objetivo no nosso estudo da noite de hoje, né? É trazer as reflexões do Espiritismo para nós entendermos, né, quem nós somos, o que o Espiritismo nos esclarece do, do que Jesus, né, nos revelou sobre o nosso potencial. E para dar início, né, ao nosso estudo, vou começar com a prece, para que estejamos envolvidos, amparados pelo Mestre, para que possamos dar início. Divino e amado Mestre Jesus, obrigado por mais esta oportunidade de estarmos aqui. Possamos estar envolvidos, intuídos pelos aqueles amigos espirituais que sempre nos amparam. Que assim seja. Boa noite novamente. E começando o nosso estudo da noite de hoje, esse mês, né, de setembro, ele é um mês muito especial, que ele trata, né, traz uma reflexão para a nossa sociedade que vem falar sobre a questão do suicídio, né? A gente tem o Setembro Amarelo, que é essa campanha de prevenção, em que a gente fala, discute, aborda, né, com mais... Boa noite, Cris. E nós abordamos, né, esse assunto com mais... ele é mais enfatizado. E o Espiritismo, né, ele veio, né, da época de Kardec. Kardec já falava isso, que o objetivo do Espiritismo é combater o materialismo. Esse materialismo que nos prende, né, que nos conecta a objetivos que muitas vezes são materiais, que são se desfazem, né, não são eternos quanto às nossas virtudes. E para a gente traçar um objetivo para o nosso estudo da noite de hoje, a gente vai fixar ele assim: reforçar as contribuições do Espiritismo para a importância de viver e os objetivos e desafios da vida encarnada. O que será que o Espiritismo, os espíritos, né, nos trouxeram de informações quanto ao objetivo de viver? O que é viver? Qual o objetivo de estar aqui? E o que eu vou levar, né, dessa vida que eu estou momentaneamente encarnado? A gente sabe que a gente tem vários estados, encarnado e desencarnado. E enquanto eu estou aqui aprendendo, me desenvolvendo, o que eu vou realmente levar daqui? E o Espiritismo, ele nos dá, né, uma direção muito certa. Porque o Espiritismo, todas as informações que os Espíritos nos trouxeram foi baseado naquilo que Jesus já trouxe de mensagem para nós, né? Da vida imortal, da pluralidade dos mundos, da importância de ser bom. E para a gente continuar, né, vou deixar aqui gravado, depois eu vou tocar novamente no Centro de Valorização da Vida, né, cujo número é 188, para aquelas pessoas que precisarem ser acolhidas. Poxa, eu estou passando por uma situação, eu conheço alguém, como eu posso ajudar? Tem o Centro de Valorização da Vida, cujo número é 188, mas quem quiser, depois eu vou falar bastante coisa. Tem muita informação interessante para que a gente, né, se insira nesse contexto em que a gente pode ajudar, né, em que a gente se entender como eu ajudo. Quem sou eu nessa engrenagem da vida? Para a gente começar, é aquela pergunta que todos nós nos fazemos. Ou nós vamos, né, nos fazer essa pergunta agora. O que eu tenho feito da minha vida? O que eu tenho buscado da minha vida? Quais são os ideais que eu busco para a minha vida? É o dinheiro, a casa nova? São os títulos acadêmicos? São as virtudes celestiais que o Mestre Jesus nos ensinou? O que eu tenho feito da minha vida? Nesse tempo de pandemia, em que nossos valores eles precisaram ser refeitos, né? A gente percebeu como a vida ela é sutil, como muitas vezes estados que a gente tinha de estabilidade foram
desfeitos, né, pela crise econômica, financeira, ou pelo adoecimento. Então nós percebemos, né, a pandemia nos trouxe essa reflexão de quanto a vida é vulnerável e que buscar bens materiais pode ser arriscado para a nossa felicidade. E para a gente trazer, né, essa contribuição do Espiritismo quanto a essa questão, né, do objetivo da vida, a gente traz a doutrina espírita como um tríplice aspecto que ela tem. A gente sempre fala que é o aspecto religioso, o aspecto filosófico, o aspecto científico. O aspecto científico é aquele que busca no empirismo, busca na ciência a comprovação de tudo aquilo que a gente tem, que os espíritos nos trouxeram. E eu gosto muito e recomendo sempre que a gente busque essas informações científicas que vão fundamentar tudo isso que a gente estuda. O amor, a virtude, a importância de progredir quanto ao desenvolvimento da sociedade, o quanto nós, seres humanos, nos desenvolvemos no aprendizado uns com os outros, no processo de socialização. Isso tudo a doutrina espírita aborda e mostra por que nós temos que auxiliar o nosso próximo. Porque nos desenvolvemos a partir daí. Há 2000 anos Jesus veio, nos ensinou lições de amor, de paz, e que consolidaram a humanidade ao ponto que chegamos hoje. A humanidade tem cerca de várias centenas de anos, mas olha o quanto que desenvolvemos de 2000 anos para cá. De 2000 anos para cá. O aspecto filosófico nos traz essa reflexão de quem sou eu nesse contexto, o quanto isso impacta na minha existência, na minha vida. O aspecto religioso é esse que é muito ligado à fé, à prece, à cultura, né, de buscar, né, o ser divino. E a doutrina espírita, né, ela nos traz uma perspectiva de compreensão dessas raízes da vida biológica na Terra. Quem sou eu? Sou um corpo encarnado que está buscando o quê? A doutrina espírita nos traz essa possibilidade de entender quem somos. Promoção do progresso, como eu falei, na questão de buscar auxiliar a sociedade, buscar me desenvolver enquanto ser na sociedade, enquanto espírito imortal. Quem sou eu no universo? O Espiritismo nos dá esse norte, que muitas vezes nós buscamos e que nos sentimos, né, aquele vazio, né? O que eu estou fazendo aqui? Quem sou eu? Essas perguntas frequentes, essas questões que muitas vezes nos deparamos, né, com conhecidos da vida, em que as pessoas ficam desorientadas e o Espiritismo é a nossa bússola. É ele que nos projeta para o futuro, para aquilo que queremos ser, para como podemos nos desenvolver para chegar ao que o Mestre nos falou. O que Jesus falou? Sede perfeitos. Perfeitos em que sentido? Material do músculo, material da altura, material do que? Das virtudes. Pouco importa ter músculos ou altura, mas sim no coração. É isso que o Mestre falava. E esses exercícios de transcendência, né, no sentido da vida, né, nós somos cooperadores. O Espiritismo nos mostra isso. E, adiantando um pouquinho aqui nosso estudo já, né, o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, escrito por, né, Kardec, compelido a partir das questões que foram feitas aos Espíritos, ele traz essas revelações da realidade espiritual. E a pergunta que eu julgo muito importante, senão eu sempre falo isso, né? Acho que é a mais importante de cada um tem, né, aquela que gosta, mas eu acho muito importante para esse estudo que nós estamos aqui, né, essa reflexão que nós estamos tendo, é a pergunta 132 do Livro dos Espíritos. Quem teve a oportunidade de já lê-lo vai lembrar. Kardec pergunta aos espíritos: qual é a finalidade da encarnação? Qual é a finalidade de viver? Por que eu estou aqui? Por que eu vim para cá, para a Terra? Encarnar em um mundo de provas e expiações, com muitos desafios, sofrimentos, mas, por outro lado, com muitas alegrias, felicidade de ter a família, de poder usufruir, né, dos bens que a Terra, que o planeta nos possibilita. E
os espíritos eles nos dizem, nos respondem a Kardec, né? Quando ele pergunta qual a finalidade da encarnação. E os espíritos respondem, Deus a impõe com o fim de levá-los à perfeição. Então, encarnamos para nos aperfeiçoar. Será que, se nós vivêssemos, imagina um homem de 1100 anos atrás, como esse homem se comportaria hoje? Será que seu aspecto cognitivo e mental se ajustaria à nossa sociedade? Em vários aspectos, na cultura, de vestimenta, das atividades. Então, a reencarnação é um caminho para nos atualizarmos. O espírito ele não perde, né, o seu conteúdo, as suas virtudes. O livro dos Espíritos nos revela isso, que eu não lembro que eu fui na minha existência passada, mas eu trago em forma de tendências. Assim como aquele músico talentoso, o traz de quê? De forma de tendência. Mozart, né, que é um exemplo maravilhoso, começou a tocar com 4 anos. Como poderia Deus ser justo e bom, dando uma característica, uma competência a essa um ser e não dar a outro? Então a reencarnação mostra essa justiça. Quanto mais nós possuímos, mais nós nos desenvolvemos, mais isso vai voltar ao quê? Latente em nós, podendo ser desenvolvidas essas competências. Mas temos que procurar o quê? Entender, conhecer qual é, né, nossa essência, essas potencialidades que temos. E o segundo objetivo que os espíritos nos esclarecem, primeiro é buscar a perfeição. E o segundo é, a encarnação tem ainda outra finalidade. Essa eu estou dando da resposta. A encarnação tem ainda outra finalidade, que é de pôr o espírito em condições de enfrentar a sua parte na obra da criação. O que os espíritos nos revelaram? Somos co-criadores. Nós temos a nossa parte, temos o nosso trabalho aqui na Terra, que é o quê? Nos desenvolver, como buscar a perfeição, mas também auxiliar no progresso moral dos nossos filhos, procurar exercer as nossas tarefas com excelência, com organização, com dedicação, procurar cada vez mais desenvolver, apurar as nossas emoções. O que são emoções? Nossas reações fisiológicas frente às adversidades da vida. Medo, alegria, angústia, felicidade, são emoções. E nós precisamos trabalhar essas emoções enquanto nós estamos aqui encarnados. Esses são os objetivos do nosso melhoramento íntimo. E como podemos auxiliar na obra da criação? Auxiliando outros espíritos. Auxiliando, uma coisa básica, não jogando lixo na rua, cuidando do meio ambiente. Essa é a parte que nos toca. Porque nós não só usufruímos dos bens da terra, mas precisamos zelar por eles. Auxiliar no cuidado de tudo isso. Esse é o objetivo que os Espíritos nos esclarecem. Está na questão 132, muito importante. E a grande pergunta, né, que nós podemos nos fazer. Estou auxiliando na promoção espiritual do meu próximo? Estou auxiliando nessa promoção do meu mundo? Da minha sociedade, da minha família, estou esclarecendo, estou procurando amparar aqueles meus familiares, meus conhecidos. Estou promovendo meu próximo, meus filhos, estou zelando pela educação dele, dos meus netos, dos meus sobrinhos. Na minha profissão, eu busco atuar com dedicação, com honradez, todas essas virtudes que buscam, né, o nosso desenvolvimento, tanto moral quanto social, são formas de auxiliar na obra da criação. Tudo é cuidado, tudo é vida. Avançando um pouco mais, e essa fala eu gosto muito do Divaldo Pereira Franco. Eu já trouxe em alguns estudos. O Divaldo Pereira Franco, ele consegue nos mostrar como é importante essa questão do nosso desenvolvimento intelectual, moral, como isso impacta na nossa existência.
o Divaldo ele vai nos inserindo, vai nos explicar de onde nós viemos, como nós vamos nos desenvolvendo, para onde nós vamos. Ele vai dizer assim: estamos no processo da mudança do instinto para a razão. Ainda somos mamíferos ali, animais. Estamos nos desenvolvendo, estamos nos espiritualizando, nos intelectualizando. Nós estamos mudando do instinto. O que é um instinto? Instinto é autoconservação. Isso aí, todo ser, todo animal da Terra busca sua autoconservação, busca sede, saciar sua fome. Isso é um instinto, buscar a sua automanutenção. Só que esse instinto ele vai sendo depurado. Gosto muito desse exemplo que ele deu. Nós vamos pensar. Hoje, há 2.000 anos atrás, eu tinha 2 maçãs e tinha o meu próximo com fome. O que o meu instinto de conservação me indica? Eu preciso manter essas 2 maçãs, porque se eu sentir fome depois, eu vou ter o que comer. E não pensava no outro. A gente vai falar de empatia mais para frente. O que o meu instinto de conservação fazia? Fazia com que eu fosse egoísta. À medida que a razão se desenvolve no meu intelecto, o que eu começo a fazer? O sentimento começa a aflorar, começo a depurar os meus sentimentos. Começa, nossa, mas ele deve estar com fome. Eu começo a me colocar no lugar do outro. Começo a desenvolver a compaixão, o amor. Isso o Espiritismo nos mostra no nosso desenvolvimento. Então, hoje, eu como ser consigo compreender o estado do outro, me colocar no lugar dele, fazer o quê? Doar. Nossa, se eu não estou com fome agora, eu posso doar. E essa compaixão ela vai nos levar a Jesus. Jesus falava, pode fazer o que eu faço e muito mais. Esse é o exemplo que ele nos deu. Continuando aqui, o Divaldo nos esclarece. Os instintos são os hábitos condicionados pelo organismo para a própria sobrevivência do indivíduo. Então, o instinto ele é necessário para que a gente sobreviva. Só que esse automatismo da vida material, ele vai se rompendo à medida que nós vamos o quê? Nos espiritualizando, entendendo nossos propósitos aqui na Terra. E à medida que desenvolvemos os sentimentos sublimes, que estão latentes ali, adormecidos, em nós é comum que isso produza situações incômodas, que chamamos de dor. Então ele não vai nos esclarecer que esse processo ele pode trazer um incômodo. A gente vai o quê? Vai ter que deixar de ser egoísta, vai ter que ser proativo, vai ter que fazer escolhas que muitas vezes aparentemente nos trazem sofrimento, mas que nos engrandecem, que nos potencializam para a vida espiritual, desenvolvem nosso intelecto, desenvolvem nossas virtudes, nossa compaixão, nosso amor, para que cheguemos a quem? A Jesus. Vamos falar de empatia. O Divaldo falou que a gente está desenvolvendo esses sentimentos. O que é empatia? Hoje a gente precisa desenvolver muito isso na nossa sociedade, que a gente percebe que a grande dificuldade de muitas vezes nos colocarmos no lugar do outro e sentir, entender qual é o estado emocional do outro, que necessidades o outro tem. Isso é espiritismo, é caridade. E o que é empatia? Vamos colocar, defini-la como habilidade em compreender de forma acurada, os sentimentos e a perspectiva da outra pessoa, bem como transmitir esse entendimento de tal maneira que esta se sinta verdadeiramente compreendida e acolhida. Empatia é eu fazer o outro entender que ele está sendo compreendido por mim, está sendo entendido. Então, esse é o primeiro passo para podermos auxiliar o nosso próximo. Lembra do pergunta questão 132? Qual o objetivo da existência, da encarnação? Me melhorar, chegar à perfeição e auxiliar na obra da
criação, assumir aquele meu papel na vida como cooperador de Jesus. E como cooperar com Jesus sem entender o meu próximo? Ele veio aqui e deu uma aula para nós de entendimento da necessidade do outro. Não julgou, foi traído, foi negado e na cruz, Pai, perdoa-lhes, não sabem o que fazem. Por quê? Ele percebia tudo aquilo que nós sentimos e as nossas necessidades. Para que a gente desenvolva isso, a empatia ela tem 3 aspectos. É importante a gente realçar isso. Por quê? Como eu faço para me aproximar, desenvolver essa competência em mim? A gente tem o aspecto cognitivo, que a gente chama de mental. O que é esse aspecto? É o de perceber os sentimentos do outro. Quando o outro está triste, quando ele está se sentindo para baixo, quando ele está com raiva. E perceber isso é um aspecto que nós temos que desenvolver, tentar fazer a leitura do sentimento do outro. O segundo aspecto, a gente vai chamar de afetivo, ele traz, busca desenvolver em nós esses sentimentos de compaixão e preocupação. Nossa, eu estou vendo que ele está com raiva, ele está triste, mas como eu posso ajudá-lo? Esse sentimento parte de mim, de compaixão, de preocupação. Então nós temos 2, um identificar o que o outro sente, o outro buscar desenvolver o meu sentimento para auxiliá-lo. E o terceiro aspecto que envolve o desenvolvimento da empatia é o comportamental. O que seria esse comportamental? Boa noite, voltamos. Voltamos? Então, dar uma pausa aqui no vídeo. Mas, então a gente busca desenvolver esses 3... Acho que voltou. Deixa eu ver. Estão me ouvindo? Continuando, De que e o Divaldo Pereira Franco, já havia curtidinho. O Divaldo Pereira Franco, no livro Plenitude, no capítulo 4, ele vai sintetizar, vai nos mostrar o que nós precisamos para desenvolver as nossas competências. Ele vai dizer assim, as palavras do Divaldo: educar a mente, disciplinando a vontade. Quer dizer, nós precisamos disciplinar a nossa vontade em querer o quê? Buscar os meios para auxiliar o próximo. Constitui o passo inicial para extirpar as causas das aflições, que muitas vezes a gente sofre porque, nossa, quem eu sou? O que eu estou fazendo aqui? Só que esse sofrimento, ele advém de quê? De não buscarmos o que? O nosso verdadeiro propósito, que a doutrina espírita nos mostra, que é progredir e auxiliar a obra da criação, a natureza. Que a natureza é o quê? Tudo aquilo que Deus criou. E o Divaldo continua: infundindo responsabilidades atuais, geradoras, por sua vez, de novos resultados saudáveis. Então, quanto mais a gente busca, mais nós conquistamos resultados mais saudáveis. E para propiciar o futuro bem-estar a que se está fadado. Nós estamos fadados à felicidade, mas nós precisamos alcançá-la, buscando o quê? Nos desenvolver. Eu vou trazer aqui quem gosta do Emmanuel, a gente vai falar 2 frases do Emmanuel. Só que para trazer a frase, a gente tem que trazer o exemplo. E vós sois a luz do mundo, é o nosso tema de hoje. Busca nos fazer refletir qual é o nosso potencial frente à vida. Qual é o meu papel? Qual é a minha contribuição? E eu vou trazer 2 exemplos aqui que me trazem muita felicidade. A primeira frase do Emmanuel é a seguinte: o melhor relógio do mundo, sem a menor de suas engrenagens, não funciona. Se eu não me engano, está no livro Pensamento e Vida, alguma coisa que me faz remeter a essa frase. Que o melhor relógio do mundo, sem a menor das suas engrenagens, ele não funciona de maneira correta. Você pode ter o relógio mais caro, mas se aquela engrenagenzinha que você não vê,
não funcionar, ele não funciona bem. E o que nós podemos tirar de reflexão dessa frase do Emmanuel? A importância de buscar o nosso lugar na engrenagem da vida. Aquilo que fazemos com excelência que impacta na vida do outro. Aquilo que desperta o outro a ser bom e a se melhorar. Eu vou trazer um exemplo muito bacana. Quando a gente ainda fazia as reuniões presenciais na sede do Grêmio, uma vez o Rogério, esposo da Carla, ele está sempre ali, ajeitando o som, fazendo ali aqueles serviços preparatórios ali da reunião pública. E uma vez, ele iniciando a reunião pública, ele foi dando um depoimento dele, que ele havia se encontrado, entendido ali o papel dele, ali nos bastidores, ajeitando o som, preparando o microfone, tudo ali para que houvesse a exposição. Quando eu ouvi aquilo, me deu uma inveja. Mas você fala assim, mas inveja é ruim? Não, inveja é bom. Porque eu percebi que ele encontrou o papel dele. Olha o depoimento dele. Eu encontrei a maneira, aquilo que eu faço com excelência e que auxilia o quê? A reunião, para que ela aconteça, para que a palavra seja transmitida. E eu achei aquilo ali tão emocionante, porque muitas vezes a gente busca nosso papel na vida, na doutrina, no meio, e não encontra. E ele deu aquele depoimento tão sincero, e eu fiquei tão maravilhado. Falei, gente, olha só. Muitas vezes, lembrando do relógio, a gente quer ser o quê? Quer ser o ponteiro, aquele que aparece, aquele que está sempre ali sendo visualizado. Só que olha como ele se colocou. Como uma engrenagem que faz as coisas acontecerem. Isso eu achei maravilhoso. Olha o exemplo de integração com a obra divina, cooperando com Jesus. O segundo exemplo, a segunda frase do Emmanuel também está no livro Pensamento e Vida, Espelho da Vida. É o primeiro e o segundo capítulo. Ele diz assim: ninguém pode ultrapassar de improviso os recursos da própria mente. Olha o que Emmanuel nos traz. A gente não pode ultrapassar de improviso, a gente não pode improvisar ser algo que a gente não conquistou ainda. Então, olha a importância de fazer o quê? De se capacitar, de se instruir, de buscar os recursos. Para quê? Para se desenvolver. Desenvolver essas habilidades. Lembra das habilidades latentes que eu falei? Que quando a gente reencarna, a gente nasce com elas. Essas habilidades a gente tem que desenvolver. E essas latentes que nós já temos e que a espiritualidade se utiliza para alcançar a todos. Nós todos aqui encarnados, nós somos o quê? Somos um canal. Eu estou aqui falando, mas tudo que eu falo é do Espiritismo. Eu não trago nada de mim. Trago das revelações que o Espiritismo nos trouxe. Um exemplo maravilhoso disso, nossa amiga Carla Giori, que é a regente do coral Coresque de Santa Cruz. Olha a habilidade que ela tem. Que ela buscou desenvolver tudo isso. Para quê? Para que ela regesse o coral e houvesse harmonia e a gente pudesse, nos tocar as músicas, as interpretações do coral. Vocês estão percebendo a excelência que esses espíritos estão alcançando? Com coisas que são daqui do mundo. Coisas que muitas vezes nós não percebemos. E que nós buscamos. Onde é que eu me encaixo na doutrina? Qual é o meu papel na vida? E essa Vós sois a luz do mundo está mostrando isso. Que essas pessoas estão buscando o quê? Seriam o quê? Serem a luz. Esclarecer o próximo, mostrar através do exemplo a construção que eles estão alcançando. Para a gente continuar, a doutrina espírita, ela vai falar de prevenção para a gente.
nesse momento em que a gente vive uma sociedade tão complexa, com valores muitas vezes que a gente acredita estarem distorcidos, e a doutrina espírita nos dá um norte. De que maneira que a doutrina espírita nos dá um norte? Já usei esse exemplo uma vez. A mulher francesa que aborta, ela é criminosa? Na França ela não é criminosa. Por quê? Porque a legislação da França permite o aborto. A mulher francesa, perante Deus, perante as leis, né, do universo, ela seria imoral? Perante as leis de Deus? Sim. Olha o norte que nós temos a partir da moral de Deus, da moral do cosmos que Deus nos trouxe para o íntimo. Então, o Espiritismo, Jesus, ele nos serve de norte para que a gente leve uma vida o quê? Mais feliz. Cuidar da nossa integridade psíquica. Tem uma frase que eu escutei de um psiquiatra e que ele diz assim: estar ajustado a uma sociedade doente não é sinal de saúde. Estar ajustado a uma sociedade doente não é sinal de saúde. Estar ajustado a uma sociedade que valoriza o bem, o ter e não o ser, não é sinal de saúde. Porque se você não tiver condições de ter aquilo que é valorizado, o carro, o dinheiro, o tênis de marca, você se sente o quê? Invalidado. Então, estar ajustado a uma sociedade assim não pode ser saudável. Então, o Espiritismo nos revela quais são os verdadeiros, a nossa verdadeira busca por virtudes, pelo Mestre Jesus, por todo o ensinamento e essa felicidade que é genuína. Não depende de um meio físico, não depende de um celular novo, de um tênis novo, de ir a um passeio todo fim de semana. Essa felicidade que nasce em nós, que é de quê? De fazer o bem, de ser bom. Isso nós construímos. Jesus falava que o reino de Deus nasce no coração do homem. Nasce de dentro para fora. Ter o hábito da prece, o Espiritismo nos mostra a importância de estarmos o quê? Envolvidos na vibração da prece. De nos conectarmos com quem? Com Deus. De estarmos o quê? Associados a esses espíritos bons que nos acompanham. Que eles, através da nossa vibração de buscar ser bons, virtuosos, eles no quê? Nos auxiliam. Sintonia. Emmanuel fala muito disso nos seus livros. Sintonia é o quê? Estar na mesma vibração. Vigiar a rotina. Nossa rotina indica com que sintonizamos e as nossas escolhas. Nós precisamos vigiar nossa rotina. Buscar informações do quê? Construtivas. A gente já entendeu que o Espiritismo nos revela que nós somos seres imortais. Nós temos um papel de cooperadores com Jesus. O que nós precisamos buscar na nossa rotina? Nos desenvolver. Mas se nós sintonizarmos com aquelas notícias, aquele telejornal, nossa, essa notícia ruim, e morreu mais não sei quantos, e aconteceu mais não sei o quê. Isso desperta já no nosso corpo, nós temos um corpo encarnado, certo? Estou vivo. O meu organismo libera uma substância, um hormônio chamado cortisol. Esse cortisol é o hormônio do estresse. Quem quiser procurar, quando você está estressado, ele muda o seu humor. Por quê? Ele está te preparando para você lutar ou fugir. Então, quando nós nos sintonizamos com as notícias ruins, com aquilo que nos desagrega do bem e do bom, no corpo já sentimos esses reflexos. É o coração agitado, é o corpo ofegante. Nós sentimos essas alterações já no corpo físico. Imagina no mental, nas nossas vibrações espirituais. Então é muito importante a gente estar o quê? Buscando, né, se desenvolver. A gente está no mês de Setembro Amarelo, da campanha de conscientização. Tem um curso, né, que o SUS, Sistema Único de Saúde, a gente entra lá na página do SUS,
sobre suicídio. É um curso, tem apostila, todo um conhecimento que nos auxilia o quê? No contato. O que eu ouvi uma pessoa dizer que quer se suicidar. O que eu posso fazer? Tá ali, mas a gente precisa buscar. Lembra da vontade? A gente tem que ser de nós para o mundo. E a gente precisa buscar se desenvolver, entender, a empatia, ela não, a gente pode, né? O Livro dos Espíritos nos mostra, né? Lei de progresso. A gente pode ser, a gente pode estar à frente, levando o progresso, ou pode ser arrastado pelo progresso. Depende de nós, do nosso livre-arbítrio. O princípio básico da doutrina espírita é o quê? Também livre-arbítrio. É a nossa escolha. Então, quando a gente busca se capacitar para ajudar o outro, a gente está o quê? Está angariando espíritos, vibrações que sintonizam com os nossos objetivos, nos amparam, nos protegem. Isso o Espiritismo nos mostra, nos revela. E trabalhar as nossas... trabalhar as nossas emoções. Deixei escrito aqui na tela, para não perder, né? E trabalhar as nossas emoções. Essa pandemia nos trouxe o quê? Medo, angústia, raiva. E de que maneira que nós trabalhamos essa oportunidade que Jesus nos deu, que Deus nos deu, de buscar trabalhar o nosso emocional frente a essa dificuldade. Muitas pessoas perderam o emprego, perderam entes queridos. Como você está trabalhando suas emoções? A tristeza, o medo, é oportunidade para nós melhorarmos. Ser de o quê? Perfeitos. Ser perfeito é buscar também se entender, buscar se aprimorar. E vou encerrando o nosso estudo da noite de hoje, né? Relembrando toda essa contribuição que o Espiritismo tem, que nos coloca, nos insere, né, nesse contexto em que nós somos colaboradores. Nós progredimos e auxiliamos. Essa é a importância do ser cristão. É a importância de entender nosso papel na vida, nosso papel no mundo, de buscar cada vez mais nos desenvolvermos para ter um mundo mais feliz. Olha o quanto avançamos na hierarquia dos mundos. Mundos de primitivos, provas e expiações. Estamos caminhando para um mundo de regeneração, aquele em que a gente vai se regenerar, aquele que a gente vai buscar caminhar para o mundo feliz, aquele em que todos nós queremos viver, em que a compaixão é compartilhada com naturalidade. E, através do Espiritismo, através da nossa busca, de tudo aquilo que os Espíritos nos esclarecem e nos dão certeza, que a gente possa ter, né, esse envolvimento com Jesus, para que a gente cada vez mais busque a felicidade que tanto queremos. Fica aqui novamente o número do Centro de Valorização da Vida, 188, para que um momento que eu não sei como agir, a gente use as ferramentas certas para que a gente possa cada vez mais auxiliar o próximo a se encontrar. E quando a gente auxilia o outro, o que Jesus nos disse? A cada vez que auxiliarmos um de nossos irmãos, é a ele mesmo que estamos auxiliando. Olha o nosso papel. Que possamos compreender e tornar cada vez mais íntimo esse nosso objetivo. Que assim seja, que possamos estar sempre amparados, agradecendo sempre a casa que nos possibilita a oportunidade de vir aqui, transmitir todas essas informações que certamente são dos nossos amigos espirituais, e que possamos ter uma ótima noite. Vou encerrar com a nossa prece, pedindo a proteção aos amigos espirituais, a Jesus para todos nós, nos dando cada vez mais o nosso norte verdadeiro, que é Jesus. Divino e amado Mestre, Jesus, amigos espirituais, Deus, obrigado por mais estes momentos em que estamos aqui buscando refletir, buscando encontrar cada vez mais o nosso papel diante da vida. Que assim seja. Que assim seja, amigos. E até a próxima.